Palavra ao conselheiro Eduardo Del Campo para apresentar os procedimentos que terão julgamento em bloco na tarde de hoje. Serão julgados em bloco os procedimentos referentes a recursos contra a instauração de inquérito civil e contra indeferimento de representação julgados improcedentes. Os recursos já foram disponibilizados por intermédio da rede no nosso BVA, os conselheiros têm conhecimento prévio desses recursos. Também serão julgados em bloco os casos de turma, que da mesma maneira também foram disponibilizados aos senhores conselheiros que têm conhecimento do teor dos votos. Da lavra da doutora Maria da Glória Vilaça Boringa Vião de Almeida, Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de Estrela do Oeste, número 14.259.86/2019-3. Tema: Saúde. Interessados: Prefeitura Municipal de Estrela do Oeste e Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Estrela do Oeste. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Habitação e Urbanismo. Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, número 43.279.424/2019-0. Tema: Poder Público e Obras, Serviços Irregulares. Interessados: Daniel Assunção e a averiguar. Objeto: recurso contra indeferimento de representação. Recurso improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Mirante do Paranapanema, número 43.338.183/2019-3. Tema: Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade. Interessados: AMAMP, Amigos Associados de Mirante do Paranapanema, Átila Ramiro Menezes Dourado e Giovana Eva Matos Fará. Recurso contra indeferimento de representação improvido. Temos aqui um caso de turma que foi trazido, que será oportunamente julgado. Da lavra da doutora Maria Cristina Pera João Moreira Viegas. Habitação e Urbanismo, Promotoria de Justiça de Guarujá, número 14.278.702/2019-6. Tema: Área de Risco. Segurança. Interessados: Aprocanto, Associação dos Proprietários e Moradores do Canto do Morro do Maluf. Objeto: recurso contra a instauração de inquérito civil. Não conhecimento. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Suzano, número 14.451.348/2019-8. Tema: Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade, e violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Denis Cláudio da Silva, Denis Watanabe, Cláudio César Rodrigues, Comercial Ecomix Eireli ME, César Augusto Silveira Rodrigues, Service Mail Comercial Limitada, Alexandre Gonçalves Pereira, Leandro Augusto Galoto e Comercial Galmar Limitada Microempresa. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. O próximo, número 4369958/2011, é sigiloso. Será oportunamente julgado. Promotoria de Direitos Humanos, Saúde Pública, Promotoria de Justiça de Jaguariúna, número 43.521.200/2019-0. Tema: Hospitais e outras unidades de saúde. Interessados: Alexandre José Francisco. Recurso contra indeferimento de representação improvido. Da lavra do conselheiro Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de São Vicente, número 43.444.607/2019-4. Tema: Unidades de Conservação. Interessado: Antônio Andrade Pinto. Objeto: recurso contra indeferimento de representação improvido. Habitação e Urbanismo, Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, número 43.279.395/2019-1. Tema: Área Pública, Infraestrutura Urbana. Interessados: Carlos Benedicto Marcondes Cabral e Prefeitura Municipal de São Paulo, Subprefeitura da Sé. Recurso contra indeferimento de representação improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Miracatu, número 43.336.180/2019-2. Tema:
improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Suelite M. Tanaka de Matos, Edith Gavazzoni Tavares dos Santos, Gilberto Fernandes dos Santos e Pablo Lopes da Silva Pereira. Recurso contra indeferimento de representação improvido. O último caso será julgado oportunamente. Da lavra do conselheiro Hamilton Alonso Júnior. Infância e Juventude, Promotoria de Justiça de Limeira, número 43-322-2298-2019-2. Tema: Conselho Tutelar. Interessados: José Cláudio de Araújo dos Santos e Consultoria Assessoria de Campinas. Recurso contra indeferimento de representação improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Bertioga, número 14-209-115-2019-1. Tema: Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade e violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Silvio José Magalhães, vereador, e procuradores do município de Bertioga. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. O último caso número 14.699.21/2017-4, há um pedido de vista da conselheira doutora Maria Cristina, será, portanto, retirado de pauta. Da lavra da doutora Ana Margarida Machado Junqueira. Número 14, Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Olímpia, número 14.355.1249/2018-1. Licenciamento ambiental. Interessados: Edivaldo Pereira e Remonde Participações Limitadas. Recurso contra a instalação de inquérito civil. Recurso improvido. O próximo é um caso de turma, será julgado oportunamente. E o último foi retirado de pauta a pedido da relatora. Da lavra do conselheiro Eduardo Roberto Alcântara del Campo. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Caieiras, número 43.568.38/2019-9. Tema: Processos industriais, emissões, efluentes, destinação de resíduos. Interessado: Aguinaldo Della Torre. Recurso contra indeferimento de representação improvido. O segundo é sigiloso, será oportunamente julgado. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Cordeirópolis, número 14.24376/2019-0. Tema: Irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Interessados: Cândido Pereira da Silva, Laerte Lourenço, Cássia de Moraes, Gleice Kelly Zamboni, Roberto Benetti Filho, Vinícius Felizati Franzoni e Rosângela Salete Ruas de Melo Rodrigues. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Ituverava, número 14.307.883/2018-6. Tema: Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade. Interessados: Prefeitura Municipal de Ituverava, Igor Nogueira de Souza, Suelen de Fátima Cossiani, Renata Azevedo Rezende Neiva, Tatiane Uerrara Liberato, Maísa Cristina Barbosa Mâncio, Ana Cecília G. Borges Cortês, Alexandro Nogueira Moreira, Danúbia Cristina Nogueira e José Araújo Pereira Neto. Recurso contra a instauração de inquérito civil, recursos improvidos. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Santos, número 14.426.2986/2019-1. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Cibele da Silveira Knoll, município de Santos, e Antônio da Silva. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. O próximo será oportunamente julgado, assim como o último. Da lavra do doutor conselheiro José Roberto Rochel de Oliveira. O primeiro caso, número 43.739.8861/2019-5, tem um pedido de vista da conselheira doutora Maria da Glória, portanto, foi retirado de pauta. O segundo caso, número 43.336.286/2019, será oportunamente julgado. Terceiro, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Porto Feliz, número 14.392.481/2019-8.
Tema: improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, artigo 9 da LIA. Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade. Violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. E nulidade de ato administrativo, Lei 7347/85. Interessados: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz, Gustavo Interlic, Mâncio de Camargo e Verde Bianco, Engenharia Eireli. Recurso contra a instalação de inquérito civil, não conhecimento. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Jundiaí, número 14.670.4610/2019-1. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPS, Rosmari Antônia Coucerniani, Caio Dias dos Santos e Dilson Vieira de Souza. Recurso contra a instalação de inquérito civil, improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, número 43.695.538/2019-1. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Rede Tietê News, Câmara Municipal de São Paulo, Juliana Cardoso, vereadora, e Fábio dos Santos, assessor. Recurso contra indeferimento de representação, improvido. O próximo, número 43.695.821/2019-0, foi retirado de pauta a pedido do relator. Os dois seguintes, 43.699.35/2019-1 e 43.699.48/2018-0, serão oportunamente julgados. E o último, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Presidente Prudente, número 43.720.6299/2019-8, improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade. Interessados: Lucrécio de Alencar Castelo Branco e Marco Aurélio Guasi. Recurso contra indeferimento de representação, improvido. São esses, senhor presidente, os casos que serão julgados em bloco. Esse vai agora, né? Sim, isso. Senhor presidente, pela ordem, só uma dúvida, senhor secretário, aqueles que serão de turma, Vossa Excelência já mencionou, né? Isso, essa é a primeira questão. E o segundo, eu vou pedir autorização, uma inversão de pauta. A doutora está acompanhando um caso de Miracatu, e então eu gostaria de antecipar. Pois não. É o final 286/19 da minha lavra. Segunda PJ de Miracatu. Muito bem, atendendo então à solicitação do conselheiro Rochel, faremos a inversão de pauta para o fim de apreciar o recurso interposto contra indeferimento de representação nos autos do procedimento 286/2019-8, área do Patrimônio Público, PT oriundo de Miracatu, cuidando de tema alusivo à improbidade administrativa, figurando como interessada Suelite M. Tanaka de Matos. Com a palavra, o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero fazer uma consideração antes de ler a ementa. Eu estou dando provimento ao recurso. Trata-se de uma questão desse município de Miracatu, e como tem uma questão técnica de composição do cimento, do calçamento que foi utilizado numa via pública, eu me socorri de um técnico do CAEX, um engenheiro civil. Ele fez uma análise da questão técnica e anuiu a minha ideia de voto, né? Então, é importante passar essa informação preliminar. Notícia de supostas irregularidades na execução de contrato para pavimentação asfáltica de via pública pela Prefeitura Municipal de Miracatu. Relatório técnico encaminhado pela Câmara Municipal que identifica algumas inconsistências, como, por exemplo, a ausência de determinados materiais que deveriam fazer parte da compactação do solo,
argumento de que o fato já for investigado e arquivado, prova nova a ser analisada e sopesada, avaliação técnica que é posterior ao arquivamento, irregularidades apontadas que, em princípio, justificam a realização de novas diligências sem implicar em qualquer tipo de pré-julgamento. Provimento do recurso. Doutor relator, dá provimento ao recurso. Consulto os senhores conselheiros, todos de acordo. Recurso provido. Correlator. Agora sim, agora é este. Retomando a ordem normal da pauta, passaremos a apreciar voto proferido pela nobre conselheira Maria da Glória. Nos autos do PT 9665/2018-6, Área de Direitos Humanos e Inclusão Social, Promotoria de Bananal, é tema alusivo à discriminação, interessado ou interessada Daniele Alves Cavallo. Com a palavra, a nobre relatora. Trata-se de representação civil, noticiando que em visita à fazenda dos Coqueiros, situada em Bananal, a guia ofereceu reproduzir um hábito do período escravocrata que consistia nas escravizadas lavarem as mãos dos senhores que chegavam à fazenda. Foi realizada a vistoria no local e, conforme certificado pelo senhor oficial de promotoria, a proprietária esclareceu que o ritual de lavar as mãos pode ser realizado por qualquer pessoa, consistindo em ato que reescreve a cultura daquela época. Foi prestado por escrito pela representada esclarecimentos sobre os fatos apontados na representação. Pelo que se pode observar da visita em loco, a fazenda investigada mantém a estrutura do século XIX e retrata a era da escravidão no Brasil, representando herança histórica cultural para a cidade de Bananal e para o Brasil. A reprodução do ritual de lavar as mãos tem cunho unicamente histórico. O acesso ao vídeo, noticiado a folhas 21, mostra o proprietário do imóvel fazendo o ritual tido por discriminatório pela representante. Não se identificou o intuito de reviver situação vivenciada pelos escravos neste procedimento. Inexistência de elementos, por hora, para instauração de inquérito civil, bem como desnecessidade, até aqui, de diligências complementares, em deferimento da representação. Homologação. Todos de acordo com o voto da doutora relatora? Acolhido. Muito bem. Apreciaremos agora voto de relatoria proferido pela doutora conselheira, doutora Maria Cristina. Autos de número 518/2019-1, área consumidor, Promotoria da Capital, tema serviços de saúde, interessados Ministério Público Federal e Bradesco Saúde. Cuida-se de promoção de arquivamento sem compromisso. Com a palavra, a nobre relatora. Bom, o tema, como já referido, é o consumidor e trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a prática abusiva em razão do reajuste excessivo do plano de saúde por adesão da Bradesco Saúde no ano de 2017. Aos associados da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, com a administração realizada pela empresa Qualicorp. Realizadas diligências. As empresas investigadas informaram que os planos de saúde na modalidade de contratação coletiva são fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde, porém, não se sujeitam aos índices por ela apresentados, devendo observar as regras contratuais, observando que o reajuste aplicado foi inferior ao previsto em contrato e realizado após negociação com a Qualicorp, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
eu estou determinando a conversão do julgamento em diligências, a fim de que sejam apresentadas planilhas detalhando, ano a ano, o custo total da utilização dos serviços pelo universo de segurados do plano coletivo e os valores dos prêmios auferidos no mesmo período, ou quaisquer outras informações que permitam cotejar a relação entre a sinistralidade e o reajuste questionado, abrindo-se nova oportunidade ao ilustre promotor de justiça para análise da prova acrescida. Na verdade, eu acho que esse tema, reajuste de plano de saúde, é um dos grandes questionamentos que nós temos na época. Ao invés, assim, eu discordo do posicionamento aqui do promotor quando ele refere que poucos foram afetados ou não houveram grandes questionamentos junto ao PROCON, né? Ele menciona que alguns questionamentos foram apresentados e por isso também ele estava determinando o arquivamento. Sabemos todos nós que essa questão dos reajustes de plano de saúde afetam a um universo enorme de pessoas aqui no estado de São Paulo. E esses questionamentos geralmente vão direto para a justiça. São incontáveis as ações questionando esses índices de reajuste. Enfim, pelo que eu expus, eu estou determinando a conversão do julgamento em diligências, até porque não podemos esquecer que todos esses beneficiários dos planos de saúde, no momento em que eles deixam de pagar o plano de saúde privado, eles se dirigem ao plano, ao SUS, e sobrecarregam todo o sistema. Então, eu acho que essa é uma bandeira que o Ministério Público de São Paulo deve abraçar e cobrar efetivamente essas planilhas, e que eu analisei junto aos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pois não. O voto da conselheira Maria Cristina, ele toca num assunto que nós, durante 2 anos, que já estamos concluindo aqui essa gestão no Conselho, temos presenciado na área do consumidor. E é necessário que a gente faça uma manifestação, porque é um inconformismo constante. Nós temos que fazer uma diferença entre a situação em que alguns são afetados e quando o tema, mesmo com alguns representando apenas, é de alcance de várias pessoas. Então, são 2 situações diferentes. No inquérito civis, a gente encontra muita situação assim, uma consulta ao PROCON de um determinado tema, como esse. E aí, no PROCON, pode ter lá 3, 4 pessoas apenas representado, mas é da natureza do problema trazido que esse problema não é apenas desses 3, 4, 5 ou 10 pessoas que estão lá reclamar. Não é só você olhar o objeto, a natureza, e você vai notar que, evidentemente, esse problema é um problema de milhares. Um reajuste de plano de saúde, vamos supor, uma cláusula bancária abusiva. 4 pessoas reclamaram, eles fizeram só para 4 pessoas esse contrato? É evidente, então, isso é uma coisa que nós não conseguimos resolver aqui, mas isso precisa ser discutido. Quem abraça a promotoria do consumidor, principalmente a da capital, que passa a ser uma promotoria, uma super promotoria, porque ela, pelo Código do Consumidor, as questões de âmbito regional e nacionais, elas necessariamente são de competência da capital do Estado ou do Distrito Federal, está lá no Código de Defesa do Consumidor, essa previsão. Então é evidente que essa pesquisa feita em algum lugar, ela é válida quando a situação é de dúvida com relação ao alcance do dano. Mas o tema já nos demonstra, mesmo sem pesquisa, que essa é uma questão que atinge a muitos.
Então, nós temos que... Esse é um problema que nós... E essa manifestação é feita com muita preocupação. Ou nós vamos enfrentar a questão, e nós já damos sinais aqui durante esses 2 anos nesse sentido. Não é porque foi feita uma pesquisa e 4, 5 pessoas reclamaram. Isso pode valer, assim, para uma situação que existe uma dúvida muito grande, se houve um alcance grande de pessoas atingidas. Agora, quando nós temos já pela natureza, pelo objeto do tema trazido, implícito que milhares de pessoas foram atingidas, essa pesquisa só pode, eu acho que ela só se justifica para melhorar o entendimento, a cognição, para resolver o problema, e não para o sentido inverso, arquivar a situação. Porque, então, se nós vamos fazer uma pesquisa para saber se nós temos uma coletividade alcançada ou não, então nós devemos fazer diferente. Nós devemos ir nos juizados especiais, nos distribuidores cíveis, e aí nós íamos começar a ter, aí sim, um alcance do dimensionamento desse dano. Então, é uma questão a ser discutida lá na promotoria do consumidor. A gente sabe que o trabalho é soberba, mas vamos equipar melhor essa promotoria, então, mas porque isso está acontecendo, e isso é extremamente preocupante, porque fica uma camada da população à espera da prestação. Não, é evidente que o Ministério Público não resolve a questão individual, nem tem legitimidade para isso. Mas nessas situações, é íncito, é implícito, é automático o entendimento de que, quando determinados assuntos estão em voga, como a questão trazida pela conselheira Maria Cristina, é evidente que a questão atinge uma coletividade. Nós só podemos até discutir se está dentro da ideia de difuso, quer dizer, sujeitos indeterminados, ou se é um grupo, categoria ou classe, que também é da nossa... que aí seria o consumidor, o coletivamente considerado. Agora, que é nosso. Que nós temos legitimidade, que tem muita gente esperando a nossa atuação, isso não tem dúvida. Eu queria fazer esse registro e elogiar o voto da conselheira, porque a gente não pode deixar é evidente que nós temos colegitimados, as associações, que bom que elas também entram com as ações, defensoria, mas nós temos também que atentar para isso. Então, vem. Só fazendo um registro, um acréscimo, o índice de reajuste no ano de 2017 para esse plano de saúde foi de 24,5%. Eu também quero cumprimentar, doutora Maria da Glória, por gentileza. Tem primazia, por favor. Eu só gostaria de registrar também meus cumprimentos à doutora Maria Cristina e ressaltar também na esteira do que o doutor Hamilton falou, que a nossa atuação é justamente para que nós alcancemos um grupo difuso, não é? De pessoas. Não importa muito saber exatamente o número de pessoas que já foram atingidas ou que já se manifestaram alcançadas por aquele dano, mas temos que vislumbrar a probabilidade de pessoas que possam ser atingidas por aquela lesão. E um outro aspecto importante é que, embora o plano de saúde ele esteja amparado em regras contratuais, o Código do Consumidor está aí para nos dar respaldo e evitar cláusulas abusivas. Então, o aumento ele pode ser, ele deve ser amparado no sinistro, na sinistralidade, mas isso tem que ser comprovado, né? Por isso, o voto brilhante da doutora Maria Cristina. Obrigada. Eu quero aderir a essa manifestação, ressaltando a excelência do voto da relatora Maria Cristina, subscrevendo também as intervenções feitas pelos doutores Hamilton e Maria da Glória, e gostaria até de fazer um registro, não é? Externar uma reflexão em voz alta. Ao longo de muitos anos aqui no Conselho, eu tive oportunidades seguidas, múltiplas, de constatar que muitos casos considerados como de interesse individual
talvez devessem ser refletidos sob determinadas óticas mais amplas. Eu vou dar um exemplo. É lógico que o aspecto formal de um caso não pode servir de base para nós classificarmos a natureza do interesse em discussão. O que eu quero dizer com isso? Não decorre do modo como se formaliza a avença, a natureza de interesse difuso, individual, coletivo, individual homogêneo. Todavia, em determinadas situações, já no aspecto formal, nós temos indícios veementíssimos, não é, de que o direito tem natureza meta-individual. Por exemplo, quando o contrato é previamente impresso e contém estipulações previamente inscritas no que toca a todas as suas minudências, a todos os seus detalhamentos, com relação a todas as cláusulas, inclusive quanto às cláusulas penais da relação contratual, abusivas ou não. É óbvio que se trata de um contrato de adesão. Em havendo um contrato de adesão, já é automaticamente intuitivo o desequilíbrio entre as partes, entre quem oferece o serviço a ser contratado e quem se dispõe a celebrar um pacto para obter aquele serviço. Eu acho que, principalmente nas hipóteses de contratos que são manifestamente de adesão, a ótica interpretativa deveria levar em conta esse aspecto antes da afirmativa, que afasta a nossa legitimidade a pretexto de que se trata de direito individual. E eu estou registrando isto aqui, não só pela minha reiterada observação ao longo dos anos no Conselho, como porque eu próprio, do outro lado do balcão, não na condição de membro do Ministério Público ou de conselheiro, mas como consumidor, fui vítima desta interpretação, a meu juízo, desfocada. Não há um foco adequado na análise disso. Eu acho que a interpretação no campo dos direitos plurissubjetivos tem que levar em conta o desnível entre as partes celebrantes e, muitas vezes, o conjunto indiciário é de partida veementíssimo a favor de que há uma pluralidade de interesses, de titularidades múltiplas violados. Era essa observação apenas que eu queria acrescentar. Na verdade, as reclamações que chegam, elas já são alguns que já estão vistos ali como lesados. Aqueles estão identificados. Então, é o João da Silva, o Manuel, a Maria, tal. Mas lógico que tem mais. Só tem aqueles porque os primeiros, só se fez uma busca, mas evidente, não precisa... como é que alguém foge de um contrato de adesão bancário, por exemplo? Lógico que eu não foge. A própria natureza do contrato já revela. Muito bem. O próximo caso da doutora Maria Cristina tem caráter sigiloso, então nós remeteremos à fase final. E passamos a apreciar agora o PT 43.692/2018-0, em que figura como relator o conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, cuidando-se de tema do patrimônio público, PT oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, tema de improbidade, interessado João Dória e Promotoria de Campos do Jordão. É uma promoção de arquivamento sem compromisso. Com a palavra, o nobre relator. Senhor presidente, procedimento investigatório instaurado para apurar ilícito previsto na Lei 8.429/92, supostamente praticado por João Agripino Costa Dória Júnior. Notícia de eventual irregularidade na aquisição de área pública pelo representado. Conversão do julgamento em diligências.
necessidade da colheita de melhores elementos de convicção antes do arquivamento. Procedimento instaurado a partir de representação inicialmente encaminhada à Promotoria de Justiça de Campos do Jordão. Notícia de que o representado governador João Agripino Costa Doria Júnior invadiu a área pública contígua ao imóvel de sua propriedade no município de Campos do Jordão. Após a instauração do inquérito civil, a municipalidade adotou as medidas judiciais necessárias para a reintegração da área ao patrimônio municipal. Contudo, não servindo citada área ao município, foi ela regularmente desafetada por lei promulgada pelo prefeito municipal do PSDB, Frederico Guidoni Scaranello, e alienada após procedimento licitatório, na modalidade de concorrência, a empresa de propriedade do representado adquiriu o bem. A douta Procuradoria-Geral de Justiça promoveu o arquivamento do feito, por entender que a alienação foi precedida de regular procedimento licitatório, que contou com a devida publicidade, e que o representado foi o único que concorreu para a aquisição da área, especialmente em razão de sua localização. É o relatório. Os autos foram instruídos apenas com documentos públicos encaminhados pela Prefeitura Municipal. Nenhuma outra diligência foi realizada, nem sequer a representante ou os vizinhos do imóvel que poderiam prestar importantes informações foram ouvidos, inclusive para esclarecer se, de fato, a área alienada somente poderia servir ao investigado, se o bem é praticamente inservível a qualquer outra pessoa e se nada poderia ter sido feito naquele terreno e etc. Desta forma, a nosso ver, o presente expediente carece de elementos que indiquem os motivos e a finalidade da desafetação do bem público objeto da investigação. Assim, entendo que há necessidade da realização de diligências com o objetivo de se apurar a observância ou não do princípio da finalidade pública na desafetação do bem. E se justifica plenamente a investigação porque, como excede disso, todos os atos administrativos são orientados à satisfação de fins públicos. E ocorre o desvio de finalidade, segundo Irene Patrícia Nohara, tanto quanto o administrador distorce o fim legal do poder que lhe era confiado pela regra de competência, quando não busca finalidades de interesse público, finalidade em sentido amplo, mas se orienta para fins particulares, que nada tem a ver com os fins coletivos. Prelecionando também sobre o desvio de poder ou desvio de finalidade, a eminente Maria Silvia Zaniela de Pietro diz: a grande dificuldade com relação ao desvio de poder é a sua comprovação, pois o agente não declara sua verdadeira intenção. Ele procura ocultá-la para produzir a enganosa impressão de que o ato é legal. Por isso mesmo, o desvio de poder comprova-se por meio de indício. Observam-se, por fim, Marino Pazagrini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Valdo Fázio Júnior, que é o desvio de finalidade, seja porque atua com fito pessoal, por exemplo, vingança, protecionismo e etc., seja porque tem em mira a finalidade administrativa diversa da determinada em lei. A regra é a repetição do artigo 2º, letra C, da Lei de Ação Popular. Como acentua Augusto Gordillo, o desvio de poder ou de finalidade oferece obstáculo probatório ligado à subjetividade do agente público, ao lecionar que poucas vezes é o ato mesmo que permite demonstrar, através, por exemplo, de sua motivação, que padece desse vício. Mas normalmente a prova resultará de um conjunto de circunstâncias alheias ao aspecto externo do ato, porém que estão na realidade e nos antecedentes do caso. Nesse mesmo sentido, o seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça: poder discricionário da administração, abuso desse poder, mandado de segurança, direito líquido e certo, no que concerne à finalidade, à competência, à forma e ao ato discricionário, está tão sujeito aos textos legais como qualquer outro. O ato que, encobrindo fins de interesse público, deixa à mostra finalidades pessoais, poderá cair na apreciação do Poder Judiciário, não obstante originário do exercício de competência livre. O fim legal dos atos de administração pode vir expresso ou apenas subentendido na lei. O direito que resulta não da letra da lei, mas do seu espírito, surgindo implicitamente do texto, também pode apresentar liquidez e certeza que exigem para a concessão do mandado de segurança. É certo também que a desafetação do bem objeto da investigação somente ocorreu, aliás, após a demanda judicial pela posse do imóvel, que foi indevidamente invadido pelo investigado, esbulho de área pública, que foi o grande beneficiado pela desafetação e posterior alienação do bem.
Daí porque a necessidade da colheita de melhores elementos de convecção, antes do formal arquivamento. Outro sim, não obstante a questão de fundo, não há prova cabal nos autos de que o preço mínimo estabelecido ao imóvel pela Prefeitura Municipal, R$ 170.000,26, na ocasião tenha obedecido o preço de mercado. Necessária, portanto, também a avaliação do imóvel por avaliador independente para análise de eventual ocorrência de prejuízo ao erário. O artigo 17 da Lei 8.663, de 93, trata dos requisitos para a alienação dos bens da administração pública. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e precedida as seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, que houve no caso aqui, né, por órgãos da administração direta e indireta e entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada esta nos seguintes casos. Assim, para que ocorra a alienação dos bens da administração pública, existe autorização legal e avaliação prévia. Em caso houve autorização legislativa, atendendo ao primeiro requisito para a alienação de bens públicos e imóveis. Mas não foi realizada uma avaliação formal, realizada por avaliador com base em normas regulamentares. Diante dos postos, voto pelo retorno dos autos à Igreja Procuradoria-Geral de Justiça para a realização das seguintes diligências. Juntada aos autos da exposição de motivos e do projeto de lei que aprovou a desafetação do bem e a justificativa para a sua desafetação. Oitiva da representante e vizinhos do imóvel. Avaliação do imóvel pelo CAEX. É assim que voto, senhor presidente. Todos de acordo? Eu gostaria de fazer uma ponderação ao conselheiro relator. No voto, ele menciona que a empresa de propriedade do representado adquiriu o bem. Ora, a empresa, portanto, uma pessoa jurídica. E por que esta investigação tramita na Procuradoria-Geral se o adquirente do imóvel é uma pessoa jurídica? Os atos foram encaminhados pelo próprio promotor de Campos do Jordão, ele que entendeu de encaminhar. Então, é uma pessoa jurídica, não tenho notícia que tenha foro privilegiado, nem por prerrogativa de função, nem coisa que o valha, né? Então, se confirmar que o imóvel foi adquirido por pessoa jurídica... É o representante do... não. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, não se confunde com o seu representante, né? Pessoa física. Mas aí eu vejo um problema. Se nós redirecionarmos para a pessoa jurídica, nós tiramos a responsabilidade da pessoa física. Aí pode ser uma situação que venha a trazer o embaraço do futuro de responsabilização, porque se é a pessoa jurídica... Bom, mas nada impede de que se prove nos autos de inquérito eventual desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, né? Acho que é bom a gente delimitar aí o proprietário desse imóvel. Quem é o real adquirente? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Posso me manifestar? Doutora Maria da Glória. Pelo que eu entendi, pelo que o doutor relator falou, parece que os autos foram encaminhados pelo próprio promotor. Né? Que, então, entendeu que seria o caso de encaminhar por envolver o atual governador do Estado. E entendo que não por prerrogativa de função, porque acho que não haveria prerrogativa de foro, no caso, mas pela atribuição do procurador-geral em processar o governador. Então, eu tenho, inclusive, o próximo julgamento será nesse sentido, né? Eu tenho uma posição pessoal no sentido de que nem mesmo o governador
deveria ser investigado pela Procuradoria-Geral. Afora isso, consta aqui no relatório do ilustre conselheiro relator, a empresa de propriedade do representado adquiriu o bem. Doutor Eduardo. Eu só queria fazer uma observação que no próprio voto do conselheiro consta no início que o representado, o governador João Agripino Costa Doria Júnior, teria invadido a área. Então, inicialmente, a investigação foi por conta de uma invasão feita em nome de uma pessoa física. Posteriormente, mas o bem foi levado... a prefeitura ajuizou a ação competente, né? Sim, parece que... Mas acho que os casos estão ligados. E logo então, após houve a desafetação da área desse imóvel. Além do início ter sido em razão da invasão, a municipalidade tomou algumas medidas. Talvez também essa questão da pessoa jurídica, não se sabe nem quem é o sócio majoritário, a gerência estaria talvez ligado, não sei. Se isso poderia, independente da sua posição sobre o foro... O relator poderia esclarecer a pessoa jurídica, quem que é o adquirente? O adquirente é uma pessoa física representando uma... Não, pessoa física ou jurídica? Neste ato, uma pessoa jurídica representada por procurador. Não, tudo bem, mas qual é a pessoa jurídica? É compradora CFJ Administração Limitada. É uma pessoa jurídica. Não tem... Outorgada compradora CFJ Administração Limitada. E nesse expediente não há um esclarecimento desse fato também. Mas ele foi sempre considerado como se essa empresa fosse do governador. Mas também não há esse esclarecimento nos autos. Eu acho que o que o doutor Eduardo colocou no início o inquérito civil foi instaurado como está no início do voto, pela invasão do imóvel que era da área que era da municipalidade. Então, acho que é por isso que foi deslocado, independente da sua posição. Mas a portaria, nesse sentido, os atos a serem investigados é a invasão, ou é a invasão, e depois a desafetação, e depois a aquisição do imóvel? Tendo chegado ao conhecimento dessa promotoria de possível esbulho de área pública, viela por particular. João Agripino gosta... Foi veiculado na mídia isso, inicialmente. Senhor presidente. Pois não. Eu acho que nós estamos analisando a eventual improbidade no caso desse, é da pessoa física. E essa é a razão pela qual, e até adiantando nessa parte o meu voto, eu acho que deve ser muito, mesmo que se utilize pessoa jurídica para aquisição, a análise se dá sobre o enfoque da 8.429. Acertei a lei? A lei é 8.429. 8429, 92. Então, eu acho que... 2 de julho. Senhor presidente, eu gostaria de até antecipar o meu voto também com o relator, no sentido de o retorno dos autos vai permitir um delineamento, se for o caso, melhor, né, da situação. Então, eu acho que o retorno dos autos, conforme o relator já deliberou, me parece que até se pairar dúvida nessa questão, que a doutora Maria Cristina levantou, isso deve ficar esclarecido, até porque se suscitar outras medidas, tem a questão da competência aí, então não há como fugir disso, né? Eu faço uma sugestão, além das diligências que o relator já determinou, que venham para os atos constitutivos dessa empresa. Atos constitutivos e posteriores alterações. Concordo. De acordo, relator? De acordo. Perfeito. De algum modo, o encaminhamento do voto do relator já poderia
fornecer algum aclaramento da situação, na medida em que ele pede a exposição de motivos da propositura em que se postulava a autorização legislativa, porque da exposição de motivos seria possível depreender a existência ou não do terceiro requisito das desafetações, que é a presença do interesse social. Sim. E agora, com o acréscimo feito pela doutora Maria Cristina, mais o que Vossa Excelência já houvera proposto, eu creio que nós teremos um quadro bastante claro se essa desafetação efetivamente atende ao tripé de pressupostos de autorização, licitação e presença de interesse social. Né? Perfeito. Então, o relator vai agregar a sugestão da ilustre conselheira Maria Cristina. Pois não, doutora Ana Maria. E eu gostaria de falar o seguinte, acho que seria realmente razoável saber sobre esse preço mínimo do imóvel, se é que não existe parâmetro nos autos. Esse valor pode ser razoável dependendo da área, se é uma servidão de passagem ou não. Eu não estou só colocando hipoteticamente, mas eu acho que o parâmetro a gente não tem de preço mínimo, segundo o relator nos informou. Perfeito. De qualquer modo, o voto está muito consistente com os elementos agregados. Né? Eu vou incluir no meu voto a diligência da conselheira Cristina. Perfeitamente. Todos de acordo? Passamos agora a palavra à conselheira Ana Margarida para apresentar voto de relatoria no PT 14.279.173/2015-8, Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, caso de turma, tema de segurança, interessado Rogério Tadeu Balek, promoção de arquivamento sem compromisso. Inquérito civil instaurado a partir de representação de Rogério Tadeu Balek e as informações preliminares da Ouvidoria Geral do Município de São Paulo e da Subprefeitura da Sé, dando conta de que o prédio, situado entre os números 23, 27 e 33 da Rua Antônio de Godoy, na confluência da Avenida Rio Branco, altura dos números 10 e 30, no centro, nesta cidade de São Paulo, depois de ter sido desocupado em razão de ordem judicial de reintegração de posse, autos do processo judicial 55103/2014, 403-6100, da 14ª Vara Civil da Justiça Federal da Capital, em ação ajuizada pela União, foi novamente invadido por pessoas orientadas pelo Movimento Social de Luta por Moradia, MSLM, mas as condições de segurança do local parecem indicar risco de desabamento, problema contra o qual a Prefeitura Municipal de São Paulo não tomou as devidas providências como órgão fiscalizador da ocupação e do uso do solo urbano, nos termos da portaria inaugural de 28 de agosto de 2015. Inicialmente, importa observar que o excelentíssimo ex-conselheiro Augusto Eduardo de Souza Rossini já havia se posicionado pela conversão do julgamento em diligência, por ocasião da promoção de arquivamento de folhas 142/145, para verificação junto à Prefeitura Municipal de São Paulo quais as medidas adotadas para a desocupação do imóvel. Contudo, antes de sua inclusão em pauta para julgamento por esse egrégio colegiado, o expediente foi devolvido à digna Promotoria de Justiça de origem, conforme decisão proferida pelo excelentíssimo senhor secretário Olheno Ricardo de Souza Cuculha, atendendo a pedido do ilustre promotor de justiça, presidente do feito, para a reabertura das investigações diante dos graves fatos ocorridos na data de ontem envolvendo o incêndio ocorrido no imóvel, né? Eu coloquei entre aspas. Cumpre destacar que o empreendimento objeto da presente investigação corresponde ao edifício Wilson Paz de Almeida, localizado no Largo Paissandu, que desabou por completo no dia 1º de maio de 2018, após ser consumido por um incêndio
episódio à época de grande repercussão. Pois bem, em continuidade às investigações, houve a produção de vasto conjunto probatório compreendido em 3 volumes. Entre outras providências, foi apensado a essas investigações o inquérito civil 14.0279, 530/2015-2, instaurado em 2 de maio de 2016, visando apurar o estado de conservação do edifício diante do risco de incêndio. Foram ouvidos engenheiros da Prefeitura da capital, houve a expedição de recomendação ministerial ao prefeito Bruno Covas, com vista à adoção de determinadas providências em todos os relatórios técnicos, informações técnicas, laudos periciais ou peças semelhantes elaborados por qualquer órgão integrante dessa administração pública, nos casos envolvendo o uso de imóveis públicos e privados. Encartou-se a petição inicial ajuizada pelo Ministério Público em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, visando a tutela das famílias com filhos menores de 18 anos que ocupavam o edifício Wilton Paes de Almeida. Foi encartada a mídia eletrônica acerca do inquérito civil 1.34001-6768-2016-19, instaurado pelo Ministério Público Federal. A digna autoridade policial do 3º Distrito Policial instaurou o inquérito policial número 349-2018 para apuração dos fatos no âmbito penal. Nesse contexto, tendo em vista que o edifício alvitrado era de propriedade da União, constatou-se a abertura do inquérito civil 134.001.3507/2017 pelo Ministério Público Federal, destinado à apuração das responsabilidades sobre incidente. Com relação às famílias que habitavam o edifício, verificou-se que passaram a receber auxílio aluguel da Prefeitura da capital até o equacionamento da questão em caráter definitivo, nos termos do deliberado em audiência de conciliação, nos autos da ação civil pública 501.1970, 90/2018, 403.6100 da 25ª Vara Civil da Justiça Federal. Nesse diapasão, não vislumbramos justa causa para a adoção de outras providências ministeriais, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico, ordenamento urbanístico, razão pela qual acolhemos a promoção de arquivamento por seus próprios jurídicos fundamentos, ressalvando, todavia, a reabertura do expediente, caso sobrevenham novos elementos de convicção ou homologação. Senhor presidente, esse é um caso bastante emblemático, né? Porque muitas vezes nosso trabalho aqui não é compreendido. Nós sabemos que os colegas têm um volume de serviço bastante grande e muitas vezes eles não compreendem por que nós convertemos em diligências, mas muitas vezes nós aqui distante da linha de frente podemos ter uma visão diferente. E esse caso foi antevisto pelo colega Rossini, ele converteu o julgamento em diligência e o procedimento tinha sido arquivado na promotoria e logo após veio ocorrer uma tragédia. Então, às vezes, os colegas não entendem a nossa tarefa aqui, nós somos criticados por conversões que eles entendem que são desnecessárias, mas está aí um exemplo claro de uma conversão pontual do Conselho que foi extremamente necessária, porque após a nossa intervenção ocorreu uma tragédia, então eu gostaria de realçar, pontuar esse caso e parabenizar o excelente colega e ex-conselheiro Rossini, que por aqui passou. Pois não. Eu queria uns esclarecimentos, pensar um pouco sobre esse caso. Eu lia já no nosso BVA interno esse voto, né? Li com muita atenção, assim como li de todos. E aí, no começo da ementa, foi novamente invadido. Eu entendi da seguinte forma, e me desculpe se eu estou equivocado, se a senhora puder me esclarecer, foi novamente invadido, há risco de desabamento, eu até anotei aqui, a prefeitura não tomou as providências. Aí depois, recomendação à prefeitura, inquérito civil do Ministério Público Federal. A dúvida que me ocorreu foi a seguinte: o prédio está novamente invadido, existem pessoas lá residindo atualmente? Não, o prédio caiu, isso...
E agora pegou não tem mais fogo e nenhuma não existe mais nada, é só o terreno. Ah, tá. Não tem lá. Após a decisão de reintegração de posse, a desocupação, houve uma invasão no prédio, quando ele ainda estava fisicamente de pé. Tá. E aí então, agora, tudo que está acontecendo aqui é com relação ao passado, investigação e tal. Hoje não tem nada lá. Não, não sei se Vossa Excelência ouviu, na época pegou fogo, né? Sim. Pegou fogo e caiu. Não tem parece, o que me recorda, parece que era uma estrutura que simplesmente ruiu, não sei. Era um prédio abandonado, né? Não, porque por isso do esclarecimento, no começo da emenda foi novamente invadido, depois da reintegração de, na verdade... Não, isso aqui acho que é pretérito ao incêndio. É pretérito. Pretérito ao incêndio. É só para o início, né? Que na verdade era uma ação de reintegração de posse promovida pela União, porque o prédio era da União. Porque a minha preocupação foi o seguinte: mesmo com o incêndio, tivesse ficado possibilidade de ocupação, e tivesse novamente isso acontecido. Não, tá atuado. Hoje ninguém ocupa aquele local. Então, tá. Olha, não, acho que não. Só para conhecimento, que eu peguei esses dias, um inquérito sobre o Cine Paissandu, que também está ocupado por famílias, né? E também houve uma promoção de arquivamento que eu pedi a conversão de diligências para que se verifique, porque, ao que parece, também está em condições precárias, né, para que se verifique a situação. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Primeiro, pedir um esclarecimento da relatoria, se há algum elemento de como se encontra aquela área hoje, porque o que a gente sabe é que o imóvel estava invadido, pegou fogo, caiu, as pessoas, né, que habitavam o local ficaram na praça, né, instalaram ali barracas e aquelas pessoas praticamente começaram a residir ali na praça, né? Então, eu gostaria de saber da relatoria se tem alguma informação, qual é o panorama de hoje, se isso foi resolvido, a notícia de que eles receberiam o aluguel social. Isso consta que há o aluguel, as famílias que habitavam estariam recebendo esse auxílio aluguel, e há uma ação civil pública do Ministério Público de São Paulo, Federal, em relação aos menores, do Ministério Público de São Paulo, em face dos filhos menores de 18 anos, para o acolhimento, né, da tutela dessas famílias com menores de 18 anos. Mas me parece que é realmente do Ministério Público Federal. Eu teria... O Ministério Público Federal tem o inquérito civil, cujo objeto é a preocupação do que será feito com aquelas pessoas. Acho que a redação... Tem a ação civil pública já ajuizada pelo Ministério Público Federal em relação às famílias. Então melhor que inquérito, tem ação. O que eu gostaria de sugerir, é que se fizesse uma constatação no local, hoje, especialmente no entorno, saber se a praça foi desocupada, se as pessoas foram atendidas, enfim, porque isso causa um enorme transtorno na cidade, né? E nós não temos informação nenhuma, ao que parece, a respeito de como o local ficou posteriormente, se as famílias foram alocadas em alguma habitação social, afora a questão do aluguel. Só em relação ao local, a questão da praça me parece que já é diverso do que o objeto desse imóvel aqui. Porque seria uma consequência, né? O imóvel caiu, as pessoas foram, se estabeleceram em torno ali. Senhor presidente, posso fazer uma anotação, talvez tentar ajudar no esclarecimento?
as informações que eu tenho, assim, informais, porque não tive acesso aos autos, só ao voto, né? Mas é de que, conforme consta do voto, então as famílias foram removidas e tem o aluguel social. E no local o local está um descampado. Né? Existe um... Sim, era próximo de uma praça, inclusive tinha uma igreja ali que também foi afetada parte pelo da igreja caiu, desmoronamento. Né? Então, mas a praça, eu acho que a praça é uma referência só, né? Porque o imóvel ele ficava num terreno que hoje é um terreno baldio. Já houve a remoção do entulho, então hoje não tem nada lá. Não tem nenhum vestígio desse incêndio. De alguma forma, a própria prefeitura tomou a frente de resolver essa questão, tanto urbanística quanto social. Me parece que nesses autos esgotou, em relação à questão tanto do atendimento às famílias por ação própria, quanto essa questão de investigação se esgotar na área federal, mas é o que eu me posiciono dessa forma, que eu não vislumbro como nesses autos qualquer outra providência a ser tomada. Me parece, inclusive, em complemento, me perdoem, que a investigação ela foi aberta em função das condições do prédio, né? Então, e hoje não existe mais o prédio. E as famílias foram encaminhadas e o local está limpo, vamos dizer assim, né? É isso que eu gostaria de ter a certeza, na verdade, de que o prédio caiu, isso não há dúvida, né? Eu acho que, na verdade, acho que já perdeu o objeto, né? Talvez, não sei, talvez a extração de cópias para remessa à Promotoria de Direitos Humanos com vistas a essas averiguações. Nem sei se já não haveria uma investigação nesse sentido. Talvez até exista uma investigação instalada lá, né? Mas a ação, eu pensei que era inquérito, no Ministério Federal já não trata disso? Está mencionado aí. Então, eu acho que já tem, já... Eu acho que esgotou em relação ao fato que motivou a instauração de inquérito da ajuizamento da ação. Mas Mas aí não seria da competência dessa promotoria, né? A questão dos direitos humanos sociais, né? Não seria de atribuição dessa área. A recomendação para que remeta cópias. Uma recomendação para que remeta cópias para a promotoria. Aqui tem uma observação com relação, que a doutora Ana já leu, com relação às famílias que habitavam o edifício e recursos que passaram a receber auxílio aluguel para a prefeitura, nos termos deliberados em audiência de conciliação na CP da 25ª Vara Civil, né? Federal. Então, quer dizer que a questão das famílias também já... Objeto de ação civil pública no âmbito federal. Eu, assim, de minha parte, eu voto com a relatora. Eu entendo que está esgotado. Esse é o meu voto. Antecipando já, me perdoem. Eu como tenho... Sabe, eu tenho o costume de assistir todos os jornais da manhã, da noite, e vira e mexe, nós estamos sendo provocados, seja por isso, seja por aquilo. Hoje de manhã, no jornal, às 7 horas da manhã, olha, já dava para instaurar uns 3 inquéritos civis, porque de tanta coisa que acontece nessa cidade. Então, por esse motivo a minha maior preocupação, até porque esse foi um caso emblemático, né? Triste. Nós não podemos adotar uma solução conciliatória. Veja, adotar o voto de relatoria e adotar um voto em separado para diligências complementares no que toca a essa temática específica proposta pela conselheira Maria Cristina, sem embargo de haver finalização da tramitação aqui, porque se houver alguma notícia informando que de algum modo essas famílias ou parte delas continua desassistida, a atribuição será da Promotoria de Direitos Humanos, porque entre MP federal e estadual existem atribuições concorrentes aí, não é?
Mas eu até entendo a preocupação da doutora Cristina, e se ela entender que há alguma coisa específica a ser feito, mas se existe uma ação civil pública em relação a essas famílias desamparadas com o incêndio que ficaram desabrigadas, e essa ação civil foi no âmbito federal, imagino que isso deveria ser, isso já está sendo tratado nós temos cópia dessa ação civil pública aí? Se tiver aí, sem nenhum problema. Agora, apenas a guisa de comentário, enquanto a doutora Ana Margarida dá uma olhada nos autos, né? O nível de conflituosidade social no nosso país é efetivamente altíssimo, né? E nós que gostamos de acompanhar noticiários, eu me incluo, sou frequentador de noticiários, até pelas minhas origens da imprensa, né? Realmente, se nos mantivermos contactados a todo momento, né, veremos motivo para deflagrar novas atuações. Hoje de manhã, as crianças de uma escola estavam sendo impedidas de ir ao recreio, lá no pátio do colégio, porque existia uma árvore que tinha perigo de queda, e a prefeitura não tomava uma providência em relação à árvore, e as crianças ficavam impedidas de frequentar aquele local onde a árvore estava plantada, ou seja, virou um conflito entre os pais e a escola e as crianças, alguma coisa que poderia ser evitado só com bom senso, né? O tema, por exemplo, ocupação ilegal ou abusiva de espaços públicos na capital de São Paulo, é um tema que está escancarado sob as nossas barbas, porque para onde se volte os olhos, há de tudo, né? Barracas, armações de todas as naturezas, algo conectado com condições socioeconômicas, com uma realidade social deplorável, né? Eu gostaria só de, nessa ação civil pública da 25ª Vara Civil Federal, houve uma decisão que, a título de antecipação dos efeitos da tutela, os autores postulam que seja determinado aos requeridos o fornecimento de imóvel adequado para abrigar as famílias que habitavam o edifício Wilton Paz de Almeida, que ruiu no incêndio ocorrido em 1º de maio último. E indica os imóveis que poderiam ser ocupados. Subsidiariamente, pleiteia o pagamento de auxílio moradia às famílias vítimas do incêndio do dia 1º de maio de 2018, as quais estivessem cadastradas pelo município de São Paulo, devendo esse benefício perdurar por tempo indeterminado e não limitado ao prazo de 12 meses. Pedem ainda que os requeridos ofereçam todos os itens de necessidade básica das famílias. Tecido. Indefira o primeiro requerimento de alocação de famílias em edifícios apontados pelo autor. Sem dúvida, o evento que destruiu o edifício Wilton Paz de Almeida é de extrema gravidade, deixou desassistido e sem abrigo ou habitação centenas de famílias, às quais o poder público, nas suas 3 esferas, tem o dever de assistir, máxime a municipalidade em razão das suas competências e atribuições constitucionais. No trato das questões administrativas, o Poder Judiciário não tem o poder de formular políticas, senão de controlar a legalidade e a constitucionalidade das políticas públicas adotadas pelos poderes competentes, o Legislativo e o Executivo, eliminando aquelas políticas não razoáveis ou que desbordem dos princípios constitucionais. No caso concreto, considerando-se a gravidade do problema diante da qual se encontram as famílias, que são objeto da preocupação de proteção da douta Defensoria Pública, o município de São Paulo e os demais requeridos apresentaram política pública por eles formulada para atender casos que tais, e a política apresentada não se mostra desarrazoada, mas ao contrário, ainda que não seja ela ideal, revela-se uma política adequada à magnitude do problema habitacional em uma cidade do tamanho de São Paulo, razão pela qual essa política razoável não pode ser substituída por outra política, ainda que também razoável, como se mostra aquela oferecida pela douta Defensora Pública. Nesse sentido,
Tendo o município de São Paulo apresentado a solução quanto ao auxílio aluguel, reputo-o compatível com a situação. Quanto ao pedido subsidiário, ficaria deferido até porque o tenho como atendido pela proposta do município, visto que, como explicitado, apesar do prazo inicial de 12 meses, o programa se estenderá até que as famílias vitimadas pelo acidente do edifício Wilton sejam atendidas por programa habitacional de acordo com a ordem de inscrição no programa, destinado ao atendimento de vítimas de desastres ou outras remoções em razão de obras públicas. Quanto à colocação de tendas, tal qual requerido, fica indeferido o pedido. Diante da disposição da Prefeitura de atender os antigos moradores do edifício com auxílio aluguel, não vislumbro razão jurídica para que eles ali permaneçam, embora eles tenham todos os direitos de ali permanecer se assim quiserem, o que, contudo, não os torna titulares de direito à proteção de intempéries pelo município. Do mesmo modo, diante do atendimento emergencial pela concessão do auxílio aluguel, a colocação de banheiro químico não mais se justifica, razão pela qual altero a decisão anteriormente proferida quanto ao tema, para determinar a manutenção dos banheiros químicos no Largo Paissandu até dia 30 de junho de 2018, cuja providência reputo necessária para a viabilização das providências de conciliação a serem desenvolvidas pelo Núcleo de Mediação de Conflitos vinculado ao gabinete da Secretaria de Habitação do município. Quanto ao pedido de não remoção forçada das pessoas que se encontram no Largo Paissandu, nada a decidir, visto que as pessoas livres para permanecer onde quiserem, o poder público age segundo a lei, não sendo a questão inserida no objeto da presente ação. Do mesmo modo, não há que se cogitar em medida quanto à asseguração da unidade familiar, mesmo porque, com a concessão do auxílio aluguel, cada família adota a providência que lhe for mais conveniente diante da realidade vivenciada, o que não impede que cada uma aceite um ou outro benefício pelo poder público, sem que isso altere o provimento aqui deferido. Ao final, pela douta, foi exposto o seguinte, enfim, essa foi a decisão acho que é o suficiente, que é na ação civil no âmbito federal. Eles já estão assistidos pela Defensoria Pública, né? Tá bom. Muito bem, então acolhemos o voto da douta relatora. Acolhemos o voto. Isso, né? Muito bem. Prosseguindo, nós temos 2 procedimentos em que figura como relator o ilustre secretário, conselheiro Eduardo Del Campo. O primeiro PT é o 9310/2019-9, Patrimônio Público, Promotoria da Capital, tema de improbidade, interessados Narciso Pinto Serra Júnior e Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, São Paulo. Recurso contra indeferimento de representação. Eu vou ler a emenda, se houver necessidade eu faço uma explicação. Esse caso é interessante, até se alguém quiser pedir vista, eu ficaria até bastante tranquilo, porque é uma questão que merece um pouquinho mais de reflexão. Meio ambiente, recurso contra indeferimento de representação. Notícia de que o DETRAN descumpre a resolução CONTRAN 723/18 no que concerne a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Resolução que realmente não condiciona o início da penalidade à entrega da Carteira Nacional de Habilitação. Recurso conhecido e parcialmente provido. A questão é simples. Essa resolução do CONTRAN, ela trata da penalidade de suspensão do direito de habilitação em razão do acúmulo de pontos na carteira decorrente de multas de trânsito. Muito bem. Qual é a prática do DETRAN? O DETRAN notifica que o motorista atingiu o número de pontos e que, portanto, será submetido a uma pena de suspensão do direito de dirigir e deve entregar a sua carteira. No entanto, não exige essa entrega, que poderá ser feita espontaneamente, ou o DETRAN aguarda no momento da renovação da carteira. Então, nesse momento, a carteira é apreendida e cumpre-se a pena. E isso não é o que é previsto na resolução. A resolução determina que a pena seja imediatamente aplicada e independente da entrega da carteira. A entrega da carteira é uma faculdade. Quer dizer, ele está suspenso. O que o órgão de trânsito deve fazer é avisar que o motorista está suspenso, tendo essa suspensão início e fim,
E, eventualmente, se ele for pego numa fiscalização dirigindo nesse período, ele estará irregular. Então, o que é o objeto da representação é que o DETRAN cumpra a lei e não adeque à lei aquilo que o órgão de trânsito acha mais razoável. E eu acabei me seduzindo pelo argumento do recorrente, né, do representante recorrente, que tem base na lei. O recurso. Que tem base na lei. Seduzido pela lei. Vossa Excelência ficou seduzido pelo cumprimento da lei. E o curioso é que a utilização dessa habilitação depois da suspensão é irregular. Não é um pedaço de papel, agora nem mais, agora também pode ser não só digital. Agora, só uma coisinha curiosa que... Uma coisinha curiosa, assim, só para... No começo da ementa, Vossa Excelência fala em meio ambiente, eu não consegui entender. Só para... É que eu acho que... não muda nada o teor, mas anuncia meio ambiente, eu falei, meio ambiente? Perdão. É patrimônio público, aí foi um lápis, eu vou corrigir o voto. Tá? É patrimônio público. É o... 9310. 9310. Realmente... É que a gente aproveita, às vezes, eu só faço uma problema do ponderação recortar. ao relator. O artigo 16 da resolução, ele fala o seguinte, no caput: a data do início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENAC. Isso. Aí o inciso 1, em 15 dias. Inciso 2, no dia subsequente. Depois o inciso 3 é que me preocupa, que fala, na data de entrega do documento de habilitação físico. Isso. Mas caso ocorra antes das hipóteses previstas no 1 e 2, ou seja, se ele comparecer nesse prazo de 15 dias e entregar a carta, ele já começa a cumprir a penalidade. Se não comparecer, no dia que ele só começa, que ele entregar a carteira. Não, olha, a data de início do cumprimento será fixada e anotada em 15 dias corridos, contado do término para interposição do recurso. Ou seja, terminou o prazo para o recurso, ele tem que começar, em 15 dias, tem que começar a cumprir. Agora, ele pode entregar antes, ele pode falar, não vou nem recorrer, já entrega a carta, ele assume que ele realmente tem a pontuação e quer entregar a carta, aí ele começa a cumprir mais rapidamente. Agora, o que não é possível é, por exemplo, o indivíduo faltam 2 anos para que ele renove a carta. Ele pode ficar 2 anos com a carta, quando ele for renovar, é que ele vai cumprir a suspensão. Aí me parece que a suspensão, inclusive, não atinge, né, o objetivo, porque nesse período ele poderá continuar cometendo N infrações. Tem um outro dado curioso. Eu não sei qual é a prescrição numa hipótese dessa, mas dependendo de muito tempo ainda para entregar, pode ser que até uma construção jurídica feita por um habilidoso profissional de direito, ele pode ser que ocorra a prescrição e ele não cumpra essa sanção. E se ele dirigir com a carta suspensa, nesse período, ele pode até perder a habilitação. O que não ocorre, por quê? Porque como o DETRAN espera que ele apresente a carta, e o mais interessante, né? Eu acho que é o 17, vamos ver o 15. 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito do órgão do registro do documento de habilitação deverá notificar o condutor informando-lhe. E aí vamos no 5. O 5. A data limite para a entrega do documento de habilitação ou para interpor recurso. 6. A data em que iniciará o cumprimento da penalidade, vírgula, caso não seja entregue o documento. Então, a lei é expressa. Quer dizer, ele deve entregar. Agora, não entregou, mesmo assim, aquele documento não terá mais validade. Ele não poderá usar. E se barrado numa fiscalização, ele estará já dirigindo sem autorização. E, portanto, vai se submeter a uma pena maior ainda. Por essa previsão, ele tem... Então, existe uma etapa, a possibilidade dele entregar primeiro. Mas não que isso seja um óbice para cumprimento da... Me parece aí que a norma ela privilegia a questão da cidadania. Então, o cidadão, ele presume-se que ele seja consciente, né? A presunção da norma, acho que passa por aí. Havendo a notificação, ele recebendo a notificação, ele está ciente de que está suspenso. Recorrer, né? De que ele não pode recorrer, sim, mas a partir daquela data, ele não pode dirigir, não pode utilizar.
E aí é uma questão de fiscalização. Se ele não for pego, passou, por exemplo, aquele período, digamos que seja 2 meses, né? Ele foi notificado, está ciente, não pode dirigir. Se ele pegar e dirigir e for surpreendido num comando policial, aí ele, dentro desse raciocínio, me parece, aí ele seria autuado, né? Então é mais uma questão de cidadania e o resto ficou por conta da fiscalização. Acho que me parece que a mensagem da norma seria essa, né? Isso, sim. A forma que ele dirige com uma carteira suspensa, ele pode dirigir. Tem muita gente que dirige sem habilitação. Sim. O que vai coibir isso? Fiscalização. Então, hoje, pela manhã, eu também havia discutido isso com o Eduardo. Também eu acompanho o voto do relator. Só mais um esclarecimento, só eu dei provimento parcial, porque a segunda colocação do representante é que a apreensão da carteira de habilitação configuraria uma contravenção, que eles não poderiam apreender porque é um documento de identidade. Na verdade, é um documento de identidade, que o Código de Trânsito expressamente o declara, mas o órgão que emite a permissão, né, ele tem sim o poder. Então, nesse aspecto, eu não estou dando provimento, só na questão da análise da legislação. E até porque não é o único documento de identidade. Para que seja concedida a carteira de habilitação, é necessário que ele apresente a carteira de identidade. Todos de acordo, então, não é? Com o relator. Prosseguindo ainda da relatoria do doutor Eduardo Del Campo, nós temos o PT 120/2019-5 da Promotoria de Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, de São Pedro, um tema relativo à liberdade, respeito e dignidade, vida e saúde. Interessados, Marcos Vinícius Guiareta Dória Vieira. Recurso contra indeferimento de representação. Da mesma forma, eu vou ler a emenda e explicar o caso rapidamente. Direitos humanos, recurso contra indeferimento de representação. Notícia de doação de bem imóvel pertencente a idosos feita de forma irregular. Necessidade de apuração. Questão que ainda não foi levada ao conhecimento do Poder Judiciário. Necessidade de apuração, recurso conhecido e provido. Questiona-se aqui a doação do único imóvel de um casal de idosos feita à filha de um deles. O argumento para o indeferimento da representação foi que a questão já havia sido discutida nos autos da interdição, até de forma irregular, porque não seria esse o objeto do processo. Entretanto, na verdade, o promotor se equivocou, porque esta questão da alienação, da doação do imóvel sem reserva de usufruto, ela foi mencionada na interdição, entre outras tantas questões, para mostrar que haveria necessidade realmente de se interditar aqueles idosos e nomear um curador que velasse pelos seus interesses. Então, a questão da doação irregular, e a doação realmente precisa ser analisada, porque quando feita, ao que parece, eles já não respondiam, né, pelas suas faculdades mentais, então estou dando provimento ao recurso para que se analise esse aspecto. É habitação. Fundamental. Todos de acordo? Muito bem. Me ajuda. Logo mais seremos nós. Logo mais. Muito bem. Eu não, fale por si. Passamos a apreciar recursos que tem como relator o ilustre conselheiro Dr. Rochel. O primeiro deles é o PT 286/2019-8, Patrimônio Público, Miracatu. Tema improbidade. Já foi. Já foi. Já foi? Desculpe. Muito bem. Então, o seguinte é o de número 35/2019-1, Patrimônio Público, origem Procuradoria-Geral de Justiça, tema de improbidade, palavra com o doutor relator.
apura-se suposta proposta do governo do Estado de substituição da linha 18, bronze, do metrô pelo modal monotrilho, ligando as estações Tamanduateí, em São Paulo, à estação de Djalma Dutra, no centro de São Bernardo do Campo. Estudos técnicos para a implantação da linha do metrô que já teriam consumido grande soma dos cofres públicos. Pretendida mudança de modal que estaria desacompanhada da correspondente avaliação técnica. Representação genérica que supõe que a troca pretendida possa causar aumento de custos e prejuízo ao erário. Discricionariedade regrada do Poder Executivo. Ausência de indícios, até o momento, de atos ímprobos. Endosso dos argumentos dispendidos pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. Apresentação de voto pela homologação do indeferimento. Todos de acordo? Não, tem. Isso, já fizemos até declaração de voto, né? Ah, é? É. Então, Ótimo. É esse. É esse. Ah, é isso? Uhum. Tem os votos Já aqui. tem os votos. Uhum. Esse já tinha sido lido, né? O primeiro, né? O 8861. Não, esse. É esse. Está aqui, está em seguida, no BVA. Está logo abaixo. Estão hoje, né? Mas isso aí é hoje. É aqui, já tem a declaração de voto aqui. tudo bem? Aí já é a leitura dos votos. Dos votos. Isso. É. Indago, quem pediu vista primeiro? Eu. Então a palavra está com a conselheira Maria da Glória, que oferece voto vista. Bom, eu vou me abster de ler o relatório, passo a análise, a leitura do voto. Segue o voto divergente no sentido de que se converta o julgamento em diligência. A análise do procedimento sugere sejam tomadas algumas providências antes de eventual indeferimento da representação. A notícia trazida pelo representante descreve ter havido mudança de orientação por parte do chefe do Poder Executivo Estadual no que tange a substituição da linha 18 bronze do metrô, que ligaria a estação Tamanduateí, São Paulo, até a estação de Djalma Dutra, São Bernardo do Campo. Assim, segundo a representação, os estudos de projetos dessa linha já consumiram milhões dos cofres públicos, estariam em fase de contratação concluída e poderia ter início imediato, o que seria mais benéfico à população e melhor atenderia ao interesse público. Consta ainda da representação que notícia publicada no portal Metrô CPTM relata esses mesmos fatos, retratando uma verdadeira preocupação da sociedade com a mudança. Na mesma reportagem, há referência de entrevista concedida pelo secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, acerca dos fatos. Por isso, oportuna a conversão do presente em diligências, a fim de que sejam solicitados esclarecimentos do governador do Estado, a fim de que informe os motivos técnicos da mudança do projeto e esclareça se foram efetuadas despesas com a realização do projeto inicial e se a mudança acarretará atraso na entrega da obra. Importante ainda se investigue, junto à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social da capital, se os fatos referentes à linha 18 bronze do metrô estão sendo ali apurados. Assim, diante do exposto, o presente voto propõe a conversão em diligência, solicitando-se oficia a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social, com o objetivo de identificar o registro de alguma investigação acerca dos fatos aqui narrados, assim como retornem os autos à Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça para os esclarecimentos acima transcritos. Este é o meu voto. Com vistas aqui a discussão, se houver, possa ser mais abrangente, talvez devamos, desde logo, facultar à conselheira Maria Cristina que apresente o seu voto e depois, se discussão houver, não é? Os dois votos estarão abrangidos na conversação. Por favor. Sim, na verdade, aqui eu replico novamente o que eu já coloquei em votos anteriores.
impõe-se determinar a remessa dos autos aos promotores de justiça da capital, da cidadania, mercê da modificação do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca das hipóteses em que cabível a aplicação do foro privilegiado por prerrogativa de função. Eu trago aqui as decisões do Superior Tribunal de Justiça e, ao final, eu ressalto que as decisões já transitaram em julgado, esses acórdãos, né, inclusive com recursos da Procuradoria-Geral, do digníssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Ismânio, e proponho a remessa a uma das promotorias de defesa do patrimônio público da capital para análise da representação e tomada de medidas cabíveis, inclusive seu indeferimento. Resumidamente, é isso. Eu gostaria só de me manifestar a respeito da posição da doutora Cristina, porque acho que eu apresentei meu voto antes do voto dela. É que eu analisei bastante essa questão colocada, e eu concordo com esse posicionamento, com esse voto, em relação à competência, quando a questão é competência. Mas eu ouso discordar do seu posicionamento no que tange à atribuição, não é, que é definida, no meu entender, pela lei orgânica do Ministério Público. A atribuição conferida ao Procurador-Geral de Justiça, ela não pode ser subtraída nesse aspecto. Então, como a lei orgânica ela dá essa atribuição ao Procurador-Geral de Justiça para processar o governador do Estado, eu entendo que isso não pode ser subtraído, não, porque a competência deixa de ser, digamos assim, do Tribunal de Justiça, do órgão especial, ainda que o Procurador-Geral de Justiça tenha que atuar na primeira instância, perante o juízo ordinário, a atribuição continua sendo definida pela lei orgânica e continua sendo do Procurador-Geral de Justiça. Então, por isso, meu posicionamento fica mantido para que retorne para que haja conversão dos autos em diligência para as providências que foram requeridas. Muito bem. São 3 posições, então vamos fazer chamada nominal, não é? Muito bem. Doutora Maria da Glória acabou de apresentar o seu ponto de vista, não é? Doutora Maria Cristina também, a questão alusiva à competência. Sim, agora em relação ao mérito, eu acompanho o requerimento de conversão de julgamento em diligências da doutora Maria da Glória. Entendi. Doutor Giuliotti. Eu acho que isso é um outro caso que o expediente carece de informações e essas diligências requeridas pela doutora Maria da Glória são fundamentais para o devido entendimento do fato. Então, eu vou na preliminar, eu no voto contrário à preliminar da doutora Cristina, e no mérito acompanho o voto, respeitado o entendimento, mas eu sempre me inclinei aqui pela investigação. Eu acho que essas informações são importantes para que a gente tenha uma visão mais profunda dos fatos. Então, eu acompanho o voto da doutora Maria da Glória. Muito bem. Doutor Hamilton. Com relação à questão de competência e atribuição, já tinha até... também acho que existe diferença. E por essa razão, eu acompanho com relação à legitimidade ad causam, eu acompanho o voto da doutora Maria da Glória. Eu acho que continua cabendo ao Procurador-Geral, a nossa lei orgânica prevê expressamente, e assim, então, com relação preliminar, eu acho que deve ser fixado com o seu Procurador-Geral. E com relação ao mérito, eu vou votar com o relator. E voto com o relator, entendendo que eu acho que está dentro da ideia de discricionariedade, a escolha feita pelo senhor administrador público, neste caso. A escolha feita não transborda
a princípio, pelo que eu vejo, e no mesmo sentido do senhor procurador-geral, não transborda da legalidade. Ele faz uma escolha dentro da sua seara de conveniência e oportunidade. Então, dentro desse mérito administrativo, aquela situação, do meu modo de ver, né? Eu acho que se estivéssemos nós dentro de um ato vinculado, a gente teria que fazer essa investigação. Mas a escolha de como vai se dar a política pública da administração, essa seara é do administrador. Veja bem, eu vou dar um exemplo, que eu sempre fui, na área ambiental, sempre não, mas muitas vezes, contrário à forma de disposição de resíduos utilizada pelo administrador público na área ambiental. Mas ele tinha várias opções. O aterro sanitário, a incineração, a contratação de uma empresa para fazer disposição em outro determinado local, e a usina de compostagem, por exemplo. Então, por mais que eu não concordasse com a política pública adotada pelo administrador, eu tenho que me curvar. Foi ele que está dentro da discricionalidade dele escolher qual delas ele quer adotar, né? Dentro de uma razoabilidade. E eu acho que se aplica a esse caso. Eu lendo e refletindo ao voto do relator, eu chego a o entendimento que me convenceu o voto do relator nesse sentido. Como também o posicionamento do senhor procurador-geral. Eu fico assim, então, para resumir o meu voto, ele, com relação à legitimidade, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre atribuição e competência, mesmo que o senhor procurador-geral venha a promover a ação junto à primeira instância, mas é dele a atribuição. E com relação ao mérito, eu acompanho o voto do relator como exposto. Antes de passar a palavra senhor presidente, à conselheira. Não, por gentileza, pode dar seguimento. Posso? Está bem. Então, doutora Ana Margarida. Eu reconheço a atribuição da Procuradoria-Geral e eu também, pelas razões também já expostas aqui pelo doutor Hamilton, eu voto com o relator. Doutor Del Campo. Eu vou também acompanhar, na verdade eu fiquei até um pouco na dúvida, mas eu vou acompanhar as ponderações do doutor Hamilton no sentido tanto de que aí seria a sua posição, no sentido que aí há uma diferença entre competência e atribuição, e no caso a atribuição é do procurador-geral, mas no mérito eu vou respeitar a discricionalidade do administrador, vou ficar com o relator. Doutor Rochel tem considerações a fazer? Não, eu teria, mas eu, diante da argumentação que o doutor Hamilton trouxe, eu me abstenho. A posicionamento com relação à atribuição e competência, eu compartilho dos argumentos que a doutora Maria da Glória já expôs. Então, por hora, mais nada. Obrigado. Bem, a matéria está decidida, não obstante, eu voto acompanhando também o doutor relator. Deste modo, fica acolhido o voto de relatoria e ficam desacolhidos os votos de conversão em diligência e de deslocamento de atribuição. Certo? Muito bem. Prosseguindo, nós temos agora o PT 170. Minutinho, por gentileza. Não. É o 120, né? 48. 48? Este, 481. Não, 481 já foi, não foi? Não. Este. Sob apreciação, então,
Procedimento 48/2018, área do patrimônio, igualmente oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, cuidando de tema de improbidade. São interessados Mário Berti Filho, João Agripino da Costa Dória Júnior e Gilberto Kassab. Indeferimento de representação. Aqui tem uma questão jurídica bastante interessante, porque na primeira leitura que eu fiz do expediente, eu formei um convencimento. E aí, estudando um pouquinho as premissas que foram colocadas aqui pela assessoria do Procurador-Geral, eu acabei me convencendo da forma que eu votei aqui. Ementa. Apura-se suposta irregularidade na nomeação do senhor Gilberto Kassab para o cargo em comissão de secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo a partir do 1/1/2019. Existência de 2 processos por improbidade administrativa, um em primeiro grau e outro em segundo grau, conforme print que segue anexo. Condenação imposta em segundo grau que não reconheceu a ocorrência de lesão ao patrimônio público, tampouco enriquecimento ilícito, requisitos legais para a configuração da inelegibilidade nos exatos termos do artigo 1º, inciso 1, letra L, da Lei Complementar 64/90, alterada pela Lei Complementar 135/2010, Lei da Ficha Limpa. Condenação à suspensão de direitos políticos que, isoladamente, é causa de inelegibilidade, somente após o trânsito em julgado da decisão, com base no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, complementado pelo artigo 20 da Lei 8429/92. Apresentação de voto pela homologação do indeferimento. Como votam, senhores conselheiros? Todos de acordo? Acolhido o voto de relatoria. Solicito, então, à área técnica a interrupção das transmissões, a continuidade das gravações, tendo em vista a natureza dos procedimentos que serão a seguir apreciados.